Olá, hoje vamos... Olá, hoje vamos começar a nossa parte prática da disciplina Banco de Dados da Educação à Distância da UFESA, tá? Então, vamos começar a parte prática. Toda a primeira unidade você viu, a parte teórica, alguns conceitos muito importantes de banco de dados, e agora vamos botar um pouquinho a mão na massa para vocês verem o banco de dados sendo criado, tudo bem? A linguagem que nós vamos usar aqui se chama SQL, Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. Do mesmo jeito que existe a linguagem Java, existe a linguagem C, existem outras linguagens que vocês estudam nas disciplinas, o SQL é a linguagem própria dos bancos de dados. 92% dos bancos de dados feitos atualmente, desenvolvidos atualmente, eles são feitos na linguagem SQL. Então, essa é a nossa nova amiga, né? SQL vai ser a nova amiga de vocês, para que vocês consigam desenvolver bancos de dados. Bom, o SQL é muito fácil de usar, é super simples. A gente vai começar hoje a parte prática, para vocês verem como é tranquilo, é muito intuitivo, tá? É muito intuitivo, assim, é como se você realmente estivesse criando, só que é tudo em inglês. Não vai ter comandos em português, não existe SQL em português. É tudo em inglês. Então, nós vamos fazer um create table, que seria em português criar tabela, e vamos fazer algumas coisinhas bem simples. A gente começar no SQL, para vocês ficarem bem fera em SQL. Então, a primeira linguagem importante do SQL é a DDL, linguagem de definição de dados. É aqui na DDL que a gente vai criar tabela, vai decidir qual é a chave primária, qual vai ser a chave estrangeira, se for necessário, como é que adiciona coluna, renomeia, modifica. Então, a DDL é o momento de definir as tabelas do seu banco de dados que você precisa um dia configurar e organizar, tá? E no segundo momento vem a DML, que é a linguagem de manipulação dos dados. Aqui na DML, nós vamos inserir linhas, atualizar linhas, deletar, fazer consultas. Então, a DDL pode ser um resumo geral, pode dizer que a DDL é a organização das colunas e da tabela como um todo, e a DML é a organização e consulta das linhas de uma tabela. Dá para fazer bem essa diferença das duas. E existem alguns tipos de dados que nós vamos começar a ver na prática ainda agora, tá? Existe um char, cadeia de caracteres, um varchar é a cadeia de caracteres, o int é um número inteiro, o float e o double são números com casas decimais. Então, é possível fazer as duas coisas aqui no SQL, tá? Também tem o numeric, você consegue colocar o número com a quantidade que você quer dizer. Na hora que você vê aqui, ó, numeric 6.2, está dizendo que você quer um número com casa decimal, onde você quer 6 casas antes da vírgula e 2 casas após a vírgula. Também tem o tipo de dado date, que armazena uma data, time, que armazena a hora. E não se angustiem, porque nós vamos ver tudo isso na prática, você vai ver isso bem certinho, como é que funciona. Então, eu peço que todos vocês, instalem esse programa aqui, o PostgreSQL. Esse é um programa muito poderoso, ele é totalmente gratuito, então você pode baixar no seu computador. O download do site oficial do Postgre é esse aqui, ó, postgre.org, download, né? E faça o download e instale o Postgre corretamente na sua máquina. Vai pedir uma senha, vai pedir um login, vai pedir uma senha, você instala tudo direitinho, e sempre que ele perguntar qual é a senha, você informa qual a senha que você digitou na sua instalação, tá bom? Então, uma vez que você instalou o Postgre na sua máquina corretamente, eu quero que vocês, por favor, tentem abrir o Postgre, tentem achar o Postgre. Eu vou mudar aqui para a minha tela do meu computador e, desculpem, tela aqui do meu computador, e o Postgre é essa carinha aqui, ó. Essa carinha aqui, tá vendo esse elefantinho aqui, ó? Esse elefantinho aqui, esse azulzinho. Então, isso aqui é a carinha do Postgre, que provavelmente, agora que você instalou corretamente o Postgre, deve estar na sua máquina. Então, clique 2 vezes aí nesse Postgre, nesse elefantinho. É o PGAdmin, é esse camarada que vai organizar tudo. E no de vocês é porque eu criei esse novo servidor, eu vou até deletar para não dar problema com o de vocês. Mas o de vocês agora aqui, que vocês abriram, tem esse aqui, ó, vai estar PostgreSQL localhost, não é? O meu Postgre é o 9.4, vocês podem instalar esse ou superior, não é? Esse aqui eu instalei no ano de 2015, então eu estou usando aí até hoje. Então, você vai clicar aqui nesse seu Postgre, no meu 9.4, vai clicar 2 vezes, ele vai pedir a senha, tudo bem?
E você digita a senha. Eu estou digitando errado. Agora digitei a senha certa. Desculpem, gente. Então, por isso que é importante você saber qual foi a senha que você digitou, porque ele pede essa senha nesse momento. E percebam que aqui o de vocês vai ter database 0, tudo bem? Table space 0. Isso aqui eu tenho porque eu já trabalhei um pouco, mas aqui vai estar tudo 0 de vocês. Database 0, table space 0, né? Tudo 0. Então, eu quero que todo mundo clique aqui em database, botão direito do mouse e clica aqui, ó, new database. Né? E vamos criar a database assim, ó, BD. Como é que eu vou clicar no slide? Vou voltar aqui só para eu ver, para a gente ficar no mesmo nível. Coloquei aqui, ó, prática BD. Então, vamos botar aqui, ó, prática BD e clica OK. Tudo bem? Clica OK, que ele vai criar um banco de dados só para você treinar os comandos que a gente vai ver daqui em diante, né? Então, tá criando banco de dados, o meu computador tá um pouco lento, um pouquinho de paciência para poder ele criar esse banco de dados prática BD, que é o que nós vamos trabalhar em cima dele daqui em diante, tá? É o banco de dados prática BD. Vai dar um tempo. Então, se você ver bem, vai estar aqui, vocês vão ter, por enquanto, só prática BD, tá? Pode clicar 2 vezes e vai ter mais ou menos essa carinha. Tem o seu lado esquerdo, com o geral, né? Tem aqui algumas coisas, informações, vai ter prática BD, tá certo? Então, só pra gente seguir aqui a sequência, tá? Quando você clicar aqui no maisinho do seu banco de dados, do Prática BD, vai ter aqui, ó, catálogo, né? Vai ter Event Trigger, Extension, esquemas. E a gente vai trabalhar agora em cima de esquemas. Então, esquemas em cima de Public, né? É aqui que a gente vai trabalhar a maior parte do tempo. Tudo bem? E vamos clicar aqui em tabela, que é onde a gente vai começar a fazer a nossa primeira tabela, certo? Então, nós vamos criar agora a nossa primeira tabela. Então, para todo mundo que está com a tela assim, ó, pessoal, prática BD aqui em cima, você foi abrindo os maisinhos, nesse momento está aqui em tabela. E nós vamos começar a fazer nossos primeiros comandos SQL. Então, você vai ter que clicar nessa lupinha que tem lá em cima, que tem o nome SQL, clica aqui, tá? E vai abrir outra janela, onde a gente vai digitar os nossos comandos SQL aqui. Tá? Então, guarda aqui essa tela, não fecha, que eu vou ficar agora indo do PowerPoint para cá, tá certo? Então, olha só, vocês abriram, né, lá, vocês abriram o PostgreSQL, o PGAdmin, e tá lá, vamos já começar nossos comandos SQL. O primeiro comando que nós vamos aprender é o Create Table. Nós vamos criar a nossa primeira tabela do nosso banco de dados. Então, nesse slide, percebam que eu tenho o seguinte comando, ó, Create Table Alunos, ou seja, tem uma tabela chamada alunos, tá? Abre o parêntese e dentro do parêntese, separado por vírgula, você coloca as colunas da sua tabela. Então, Create Table Alunos, cria a tabela alunos, no qual ela vai ter 4 colunas. A coluna código, que vai ser do tipo inteiro, vai armazenar números inteiros. A coluna nome aluno, que vai armazenar uma cadeia de caracteres com 30 posições, ou seja, o nome de aluno completo tem no máximo 30 caracteres. Se tiver 40, não armazena os 40, só armazena os 30, tá certo? Isso é muito importante. A idade é outra coluna, que ela é do tipo inteira, tá? E sexo é uma coluna que eu quero armazenar só um caractere, ou V ou F. Então, assim, para eu ganhar um pouquinho de tempo, eu vou copiar, tá? Esse comando, vocês digitam aí, então eu vou copiar esse comando, certo? E vou levar lá para o meu PGAdmin, que está aqui nessa telinha. Então, eu vou levar para aquela tela que a gente abriu do SQL. Lembram que a gente abriu uma tela do SQL? Então, como eu copiei o comando, eu vou aqui colar, tá? Vocês precisam digitar isso, ó, Create Table Alunos, exatamente como está aqui. Abre um parêntese, código é inteiro, nome do aluno vai achar 30, idade int, sexo já, fecha o parêntese e ponto e vírgula, tá? Uma vez que aqui está digitado corretamente, tudo certinho, você vai mandar executar essa query. Isso é uma query SQL, você vai mandar compilar essa query, ó, compila, e você vê que aqui deu tudo certo, ó.
a query retornou com sucesso, né? E ele dá até o tempo, em 120 milissegundos, né? Então, você vê que deu tudo certo na sua primeira tabela. Para você ter certeza que realmente deu tudo certo, você volta lá no seu PGAdmin, naquele seu elefantinho. Por enquanto, a tabela está aqui, tá zero, né, pessoal? Continua zero. Então, ó, ou aperta F5 no seu teclado, ou então bota aqui um refresh. E se você ver, ó, sua tabela alunos, que a gente acabou de criar no SQL, tá aqui. Se quiser ver melhor a sua tabela, você clica nessa janelinha de aluno e você vê a sua tabela. Desculpe, vou tirar isso aqui. Você vê essa tabela, ó, código, nome do aluno, idade e sexo, né? Então, a tabela que a gente acabou de criar já está aqui com as 4 colunas que criamos lá no SQL, certo? Vamos criar outra tabela para a gente ficar fera em SQL. Olha essa tabela aqui, a tabela conta corrente, ó. Cria a tabela conta corrente com 3 colunas. A coluna número vai armazenar um inteiro. A coluna nome e agência vai armazenar uma cadeia de caracteres com 15 letras, né? Letras ou barra de espaço. A coluna saldo, que vai armazenar um numérico com 12 casas antes da vírgula e 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou copiar esse comando todo, que é a história de ganhar tempo, né, gente? Levo lá para o meu SQL, tá? Vou apagar esse aqui, que eu já acabei de criar essa minha coluna alunos, e vou colocar agora a coluna Create Table, conta corrente, com minhas 3 colunas que eu quero, né? Criar a tabela conta corrente. Aperto no verdinho, deu tudo certo, query deu tudo certo. Para eu conferir, eu volto lá no PGAdmin, que é o meu elefantinho, tudo bem? Refresh, e tá aqui minhas 2 tabelas, aluno e a minha tabela conta corrente, que eu acabei de criar. Você vê, ó, confere, número, nome de agência e saldo, né? Então, é bem legal o SQL, ele é muito bom de estudar, ele é muito bom de trabalhar, muito bom mesmo. Eu também posso criar uma tabela onde eu posso dizer que algumas colunas elas não podem ser nulas, ou seja, são colunas que precisam ser preenchidas, precisam colocar alguma coisa nelas. Então, aqui, ó, Create Table, alunos 2, tá? Outra tabela, onde eu estou fazendo, se você prestar atenção, eu estou fazendo com as mesmas colunas de alunos, só que eu botei 2 coisas diferentes aqui, ó. A minha coluna código vai armazenar inteiro, mas ela não pode ser nula, ela é not null, não nulo. Ela não pode ser nula, ou seja, na hora que se for preencher, nas aulas futuras, essa coluna tem que ter alguma coisa, porque ela está como not null, não pode ser nula. A mesma regra eu estou botando aqui na coluna nome do aluno. Nome aluno, baixar também não pode ser uma coluna nula, certo? Então, vamos criar também essa tabela aqui, alunos 2, que é para a gente futuramente vai preencher com os dados, deixar tudo certinho aqui. Então, vou apagar a conta corrente, já criei. Alunos 2, tá? Onde eu estou criando o código e nome de aluno como not null, executa. Vamos conferir se eu estou fazendo tudo certinho, refresh, tá aqui alunos, alunos 2 e conta corrente. Então, isso é bem interessante, gente. Se tiver um not null, na hora de preencher, essas colunas têm que ter algum valor, elas não podem ficar vazias. Idade e sexo, como eu não botei not null, pode perfeitamente ficar vazio. Então, no futuro, quando eu for preencher, código, sei lá, 14, nome do aluno, Daniel, idade e sexo não tem nada, porque não tem nenhuma restrição sobre o not null, ok? Essa tabela também é bem interessante, ó, essa tabela alunos 3. Olha só, outra coisa diferente que aconteceu. Criamos Create Table alunos 3 e disse a seguinte coisa, ó, código é uma coluna que vai armazenar o inteiro e ela é, ó, uma primary key, ela é uma chave primária. Ou seja, lembra da primeira unidade? É aquela coluna que vai identificar uma linha de outra, né? Então, é muito importante quando você faz tabelas, você tem que decidir as suas chaves primárias, porque são as chaves identificadoras. Então, aqui, a coluna código, ela não pode haver repetição entre uma linha e outra, porque ela é chave primária. No Brasil, nossa chave primária é nosso CPF, não existe CPFs iguais, tá? Na universidade, cada um de vocês, a sua chave primária é a matrícula, né? Todos os alunos têm a matrícula, todos os professores têm a matrícula, de modo que jamais ninguém pode ter a mesma matrícula. Então, vamos criar aqui aluno 3, ó, no qual a coluna código é inteiro e ela é uma primary key, uma chave primária. Criei, né? Conferindo, alunos 3. Então, eu estou cheia de tabela aqui, né? Alunos 2, alunos 3, estou cheia de tabela aqui, ok? E, por fim, pessoal, na aula de hoje, eu
tinha passado essa atividade aqui, mas só com a aula de hoje você só consegue fazer a primeira, tá? Só consegue fazer isso aqui, cria a tabela, código, isso aqui, alterar o campo, adicionar a coluna, renomear, Felipe vai mostrar na próxima aula, então me faça um grande favor. Quando você vê essa aula aqui de Felipe, né, ensinando como é que adiciona a coluna, modifica, renomeia, tudo isso, então vocês voltem para esse slide aqui da minha aula, por favor, e façam isso aqui tudinho, ó. Crie uma tabela e depois faça todas as alterações que o Felipe vai exibir, ok? Muito prazer estar aqui com vocês de novo, nos vemos em breve. Tchau, até mais!